Salve, salve rapaziada, professor Basílio, canal Historiano, estou aqui para uma aula fundamental, formação de Portugal e Espanha, os países, as monarquias absolutistas que foram pioneiras no processo de expansão ultramarina. Vamos entender por que Portugal e Espanha que se lançam aos mares, buscando especiarias, expandir o cristianismo, a gente já vai falar disso. Primeiramente, vamos fazer uma breve retrospectiva daquela região na Europa chamada Península Ibérica. Aquela região teve uma ocupação autóctone, uma ocupação própria de lusos e outros povos, mas que foram integrados ao comércio mediterrâneo fundamentalmente por causa de gregos e também fenícios. Essa integração, ela foi ampliada quando a Península Ibérica passou sob domínio romano. Aquela era uma província conquistada, a província de Espanha. E esse é um aspecto importante, porque graças ao domínio romano, a Península Ibérica foi, ao final do Império Romano, cristianizada. O cristianismo é esta religião que nasce dentro do Império Romano, se expande, especialmente no Baixo Império Romano. Então, portanto, quando Roma cai, o cristianismo permanece. E nós teremos a formação de um reino germânico, romano, um reino cristão bárbaro, chamado Visigodos. Os visigodos ocupam a Península Ibérica. Mas o que mais vai nos interessar é que por volta do século VII e do século VIII, a Península Ibérica vai ser ocupada por um outro povo, pelos muçulmanos. Naquela expansão acelerada, naquela expansão gigantesca e rápida do Islã, o Islã toma todo o norte da África, atravessa o Estreito de Gibraltar e chega na Península Ibérica. Isso é muito importante. Os muçulmanos estarão na Península Ibérica do século VIII até o século XV. Portanto, um longo domínio muçulmano na Península Ibérica, deixando os cristãos em reinos ali ao norte, chamado de Astúrias, e ocupando quase que a totalidade da Península Ibérica. A ocupação islâmica é muito importante, porque é um momento de esplendor cultural. Os muçulmanos eles vão ser grandes herdeiros da cultura clássica, eles assimilaram muitos conhecimentos. Pensa bem, fórmula de Bhaskara. Bhaskara é um árabe, ou seja, há um grande desenvolvimento artístico, filosófico, científico, e vai haver também tolerância religiosa. Os islâmicos permitirão que cristãos e judeus continuem vivendo nas terras ocupadas pelos muçulmanos, desde que, é claro, paguem impostos. Muito bem, esse é o cenário. E por que isso é importante? Porque a formação de Portugal e de Espanha nada mais será do que o processo de reconquista, um processo de retomada daqueles territórios para a cristandade. Vamos entender bem o que está acontecendo. Depois de um longo período de retraimento, de redução, a cristandade ocidental volta a crescer. O período que a gente chama de Baixa Idade Média é um período de crescimento. Por que crescimento? Porque a Europa viveu em paz agora. As invasões elas cessaram, quem tomou, tomou, quem não tomou, não toma mais. Então há um assentamento das fronteiras, a paz, com paz a crescimento, com crescimento a expansão comercial, a renascimento comercial. E começa a faltar terra. Então, o que é que nós veremos? Nós veremos um movimento de expansão da cristandade. A gente vai chamar isso de cruzadas. As cruzadas têm como um objetivo reconquistar Jerusalém. O Papa, a grande autoridade desta Europa cristã medieval, vai liderar os cruzados nobres em direção a Jerusalém. É uma expansão religiosa, mas é fundamentalmente uma expansão militar, política e territorial. Muito bem. As cruzadas vão acontecer em direção a Jerusalém. Mas aí alguém vai lembrar e falar, pô, a gente está indo longe de combater o muçulmano, tem muçulmano aqui do lado, na Península Ibérica. Então nós teremos uma cruzada específica para o continente europeu, chamada de Reconquista. Qual é a ideia? A ideia é que os cristãos iriam reconquistar algo que já pertencia a eles, afinal, os seus antepassados seriam os herdeiros naturais. É uma forma de legitimar uma guerra de expansão. Muito bem, reconquista. A reconquista, ela visa retomar a Península Ibérica para os cristãos. E, além disso, expulsar os infiéis. Quem seria o infiel? O muçulmano. Perceba que essa guerra ela está carregada, está impregnada daquela noção de guerra justa, uma guerra santa, uma guerra justificada e legitimada por princípios religiosos. Muito bem. É a partir desta guerra de reconquista que nós teremos a formação dos reinos ibéricos. Vem comigo!
Pessoal, graças a essas guerras, nós temos a formação de vários reinos cristãos, um mosaico de reinos cristãos. Eu vou citar uns para vocês. Portugal. Ao lado de Portugal, Castela, Leão, Navarra, Aragão. Perceba, uma multiplicidade de reinos cristãos. O que é importante? Quando esses reinos se formam, perceba, é um contexto de guerra. Quem é que lidera esta guerra? Em geral, os reis. E perceba, quando este rei lidera a guerra, ele tem ao seu redor os seus nobres, os seus cavaleiros. Portanto, os reinos que se formam já nascem centralizados. O rei de todos esses reinos, ele não precisa disputar o poder com a sua nobreza, porque essa nobreza só é nobre, só terá terras graças a este rei, que é um líder militar. Então perceba, se na Europa Central, se na França, se na Inglaterra, o rei, para ter poder, teria que retomar o poder da nobreza, vamos lembrar, característica central da Alta Idade Média, a fragmentação do poder político. Na Península Ibérica, os reinos já nascem com poder centralizado. Em outras palavras, o absolutismo vai ser muito precoce. O rei já tem o poder de criar leis, de exercer justiça, de criar impostos e de ter um exército. Perceba, ele não terá que disputar esse poder, ele já nasce com esse poder. São reinos que já nascem centralizados. Muito bem, e perceba, vários reinos cristãos que se formam mais ou menos no mesmo espírito, nesta guerra, nesta cruzada de reconquista. Beleza? E o que acontece? A história desses reinos serão marcadas por alianças e disputas. Eu quero contar duas para vocês que são as mais importantes. Portugal. O reino de Portugal. E deixa eu só contar uma historinha brevemente. Portugal é um reino que se forma de um confronto com os árabes muçulmanos. Diz a lenda que em uma grande batalha, na Batalha de Ourique, os cristãos estavam num número bem menor, mas o rei, aquele que estava liderando o exército dos cristãos, sonhou. E Cristo fala em sonho que aquele exército cristão deve pintar os seus escudos com a cruz de Cristo. E Cristo daria a vitória. O cara acorda animadão, fala para o seu exército e adivinha só, o exército, mesmo em menor número, vence. Esse é o mito fundador de Portugal. Perceba, se isso é verdadeiro, se isso é verídico, a gente claramente não tem como comprovar, mas perceba, esse é um mito fundador de Portugal. Portugal então forma-se na guerra e numa guerra santa. A bandeira de Portugal é a própria cruz, ou seja, são reinos cristãos, são reinos expansionistas e são reinos que estão carregados, impregnados da noção de guerra justa. Muito bem, este reino de Portugal vai viver no século XIV um problema. O rei morreu e não deixou herdeiros. Na verdade deixou uma filha, só que essa filha era casada com o rei de Castela. E o que acontece? O rei de Castela fala, ha 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 ha, Portugal será minha. Mas os comerciantes portugueses não querem se unir a Castela. Então o que eles fazem? Eles montam uma resistência. Eles conseguem um certo apoio popular e eles conseguem colocar um novo rei, um filho bastardo do rei que havia morto. Perceba, essa é a chamada de Revolução de Avis. Diante de um conflito sucessório entre Portugal e Castela, o Dom João da família ali de Avis vai ser aclamado rei. Por que isso é importante? Pessoal, porque é um rei que vai chegar ao poder com o apoio dos comerciantes. Isso vai favorecer que este rei absoluto jogue o jogo, facilite a vida dos comerciantes. Perceba, isso não é uma revolução burguesa, não é que os comerciantes tomaram o poder. Eles apenas têm um rei absoluto que vai usar o seu poder absoluto para beneficiar os comerciantes. Muito bem, perceba, Portugal, o espírito mercantil e expansionista do Estado português está aqui. Vamos lá. E a Espanha? Como a Espanha se forma? Pessoal, Portugal está bem bom lá na sua e os outros reinos estão brigando. E perceba, todos querem unidade, mas todos querem unidade para comandar, ninguém quer abrir mão da sua autonomia. Como é que a treta entre os reinos vai se resolver? Por meio da grande aliança nas monarquias, que é o casamento. Diante de vários acordos e acordos e acordos, o rei... E vamos lá. Isabel de Castela, herdeira da coroa do reino de Castela, e Fernando de Aragão, herdeiro da coroa de Aragão, vão se casar.
O casamento dos reis católicos possibilita a unificação da Espanha. Muito bem, e perceba, o que significa unificação? Significa que o filho de Isabel e de Fernando, ele terá domínio sobre todas aquelas regiões. Perceba, não existe ainda uma ideia de Estado, nação, não existe uma ideia de que todos vão se sentir espanhóis. Pelo contrário, cada um está na sua quebrada, mas todos estão submetidos ao poder de um mesmo rei absoluto. Muito bem, ao invés daquela diversidade de reinos, temos agora a Espanha. E adivinha só, o Papa vai gostar. Temos agora um reino cristão forte. E o Papa dá todo apoio. Perceba, Portugal e Espanha não precisam disputar o poder com a igreja. Pelo contrário, aquelas terras não pertencem à igreja. Para a igreja qualquer coisa é lucro, portanto, ganham o apoio da igreja. Vamos lá, o apoio papal vai reverberar-se, vai dar mais legitimação para esses reis. E além disso, esses reis, em gratidão, vão trazer para a Espanha a Inquisição. E sabe quem é perseguido? Judeus, especialmente judeus. Perceba, aquela camada dinâmica das relações comerciais é expulsa de Portugal e de Espanha, ou então aceita o cristianismo de forma forçada. Eles se convertem e são os chamados cristãos novos. Muito bem, eles são centrais para entendermos a expansão comercial. Vamos lá, meus caros, a Espanha vai buscar se expandir cada vez mais por meio do quê? Casamentos. Casa um filho aqui, um sobrinho ali. Daqui a pouco a Espanha vai ser dona de tudo. A família dos Habsburgo vai ser dona de praticamente toda a Europa. Veremos isso nas próximas aulas. Meus caros, perceba só. Enquanto o rei de França, rei de Inglaterra, estava lá brigando para centralizar o seu poder, o poder já era centralizado na mão do rei de Portugal e nos reis de Espanha. Portanto, isso explica a expansão marítima precoce. E a expansão, ela tinha dois objetivos. Expansão comercial, buscar rotas para as Índias, para encher navios de especiarias, para enriquecer os comerciantes e, por consequência, fortalecer o poder real. E, além disso, a expansão da religião cristã. Perceba, a expansão ultramarina vai estar impregnada também da ideia de guerra justa. Professor Basílio, canal Historiano, esta foi uma aula sobre a formação de Portugal e Espanha. Dá uma olhada na lousa, bom estudo e forte abraço.